Nesse vídeo, a gente vai falar de posicionamento. O que significa posicionamento? Significa como a gente controlar a posição das coisas na página. Eu preparei uma página aqui no navegador com alguns parágrafos. Basicamente, essa página tem um body, um corpo, com um título, uma manchete H1, e vários parágrafos com esse texto em latim, que eu peguei aqui do nosso Lorem Ipsum. Esse texto é simplesmente para ocupar espaço. Vocês veem o que eu fiz também? Eu coloquei um estilo dizendo que o body tem uma margem de 10 pixels, ou seja, essa margenzinha das bordas da janela do navegador, e tem um border, uma borda de 2 pixels, pontilhada, não, tracejada e vermelha, que é essa margem aqui, tracejada vermelha. E cada parágrafo, todo tag P, todo parágrafo, tem um border de 2 pixels, pontilhado e verde, que é esse border aqui. Então a gente pode ver claramente como que cada elemento está posicionado aí. A gente também poderia vir aqui e inspecionar, e colocando o mouse em cima a gente vai ver o elemento, vai ver a margem, a gente pode clicar aqui em computado, olha lá, tem uma margem de 21.44 laranjinha ao redor. Se a gente olhar um parágrafo, o parágrafo tem uma margenzinha de 16, uma borda de 2 pixels, um padding, que é o espaço entre a borda e o conteúdo, e o conteúdo. E vocês veem que ele se ajeita, ele se ajusta à largura da página. Quanto mais larga a página, muda aqui o tamanho, e ele vai se ajeitando. Fechando isso aqui, olha lá, ele vai fluindo com a página. Fora isso, cada parágrafo desse está colocado um depois do outro, na mesma ordem que ele está aqui. O H1 está aqui, o parágrafo está aqui, ele vai, o navegador, o browser, nesse caso aqui a gente está usando o Chrome, vai construindo, desenhando a página nessa ordem. Mas a gente pode definir como as coisas são posicionadas. Como é que a gente faz isso? Antes de fazer isso, eu vou introduzir uma nova tag aqui, que é o div. O div nada mais é que um quadradinho de conteúdo. Está aqui, um quadradinho com conteúdo. Tá? Ele ficou azul porque eu aqui em cima disse que o div vai ter uma largura 100 pixels, uma altura 100 pixels. O overflow, ou seja, se ele não couber nos 100 por 100 pixels, vai ser escondido. Se eu tirasse isso aqui, eu vou tirar para ver o que acontece. Olha lá o que aconteceu. Ele vazou para fora do quadrado. Eu não quero isso, eu quero que ele fique só dentro do quadrado. Aqui ele não vazou mais. E com uma borda de 2 pixels, pontilhada, e cian, que é esse tom de azul aqui. Então agora, vamos criar mais alguns divs e ver o que acontece. A gente simplesmente cria 4 réplicas desse div aqui. E recarrega a página, ele vai ficar posicionado um depois do outro. Então vamos começar a brincar um pouquinho aqui. Primeira coisa, eu poderia botar no estilo de cima, mas eu vou botar separado, só para ficar organizado. Eu vou usar uma propriedade chamada float. Float e dizer left. Isso significa que, quando ele posicionar o div, ele vai flutuar ele o mais para a esquerda possível. Olha o que aconteceu agora. Ele fez o primeiro div, o próximo div, ao invés de ficar na linha de baixo, flutuou para a esquerda na mesma linha. Esse aqui também, esse aqui também. Se eles fossem mais largos, vamos botar eles aqui com 200 por 200 e recarregar. Eles continuam cabendo. Mas se eu fizer isso menor, olha o que aconteceu. Como esse aqui não coube os 200 pixels aqui, ele foi para baixo. Se eu descesse mais um pouco, olha lá, foi o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Para lá. Como é que a gente pode identificar eles? Vamos fazer o seguinte. De maneira mais fácil, o nosso primeiro div, vou botar 1, 2, 3 e 4. Vamos recarregar. Podemos ver que é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E se a gente quisesse dar propriedades diferentes para eles? Então a gente pode dizer que, por exemplo, o div número 1 vai ter um id, a gente já viu esse atributo id antes, vai ter um id chamado div1.
D1, para facilitar. Então eu vou dizer que o div com id D1 vai ter uma determinada propriedade. E eu, ao invés da float left, eu vou dar float right para ele e ver o que acontece. Eu vou abrir aqui, eles no momento estão todos aqui, e para ele ficar mais ainda fácil de ver, eu vou dizer que o background color dele vai ser pink. Então olha o que aconteceu. O div1, agora ele não fez o float left para cá para a esquerda. Ele fez um float right e foi lá para a direita. Interessante, né? Se a gente fizesse um outro float right para o div D2, eu vou dizer que isso também vale para o div com id D2. Então vamos botar um div D2, vamos dar esse id para ele e ver o que acontece. Ele também ficou com o rosa, o fundo rosa, e deu float para a direita. Então olha o que aconteceu. Apesar dos divs estarem primeiro, segundo, terceiro e quarto, nessa ordem, eles foram posicionados. O primeiro jogou para a direita, o segundo jogou para a direita, o terceiro para a esquerda e o quarto para a esquerda. Tá? Mas tem mais que a gente pode fazer. O posicionamento, ele em geral, ele é uma posição que a gente chama de estática. A posição estática simplesmente é a posição natural da página. Então por enquanto eu vou comentar isso aqui. Então esse não está valendo, tanto que ele ficou cinza. E vou recarregar. Então a posição estática é a posição natural. Tá? Mas a gente poderia usar outra posição. Então vamos mudar aqui. Vou aplicar isso só ao div1. Vou deixar o background pink para ficar bem óbvio que é ele que a gente está mexendo. E vou dizer que... Vamos usar o div D2. Position relativa. Tá? Então, a posição relativa, ela é relativa à posição estática. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a posição relativa e disse left 50 pixels da posição que ela estaria, e top 50 pixels do topo de onde ela estaria. Eu vou desfazer, mostrar de novo. Apaguei isso aqui, recarreguei, ele ficou aqui. Se eu coloco de novo position relative, ele não muda nada, mas se eu digo top 50 pixels, ele andou 50 pixels do topo. Se eu digo left 50 pixels, ele andou 50 pixels da esquerda. Eu poderia dizer também, vamos tentar aqui, bottom 50 pixels. Ele andou 50 pixels do fundo de onde ele estaria, então ele andou para cima. E right 50 pixels da direita, onde ele normalmente estaria. Então vocês estão vendo aqui, a gente consegue fazer umas brincadeiras interessantes com a posição. Tá? Então a gente já não está mais posicionando como o navegador quer, a gente já está controlando essa posição, que é uma coisa muito interessante. Repare que como a posição é relativa à posição original, ele continua fluindo com o navegador. Eu vou mudar isso aqui, e ele continua fluindo aqui com o navegador. O próximo tipo de posição é a posição fixa, ou fixed. Tá? A posição fixa, ela é fixada a partir do que a gente chama de viewport. Vou escrever aqui para vocês, viewport. O viewport, ele é a janela do navegador, ou seja, é isso aqui. A gente está vendo, é a parte desenhada. Então, se a gente fixar no viewport, vamos dizer topo 50 pixels e left 50 pixels, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele ficou a 50 pixels do topo, 50 pixels da esquerda. Só que quando a gente scrolla, quando a gente faz o scroll da página, ele continua ali fixo. Provavelmente vocês já viram coisa do tipo em algum site que bota um pop-up, e é assim que eles fazem. Colocam um pop-up que é uma parte do HTML que fica fixo. Se a gente for inspecionar esse elemento aqui, é o nosso div de DD2, que está em posição fixa. Se a gente tirar isso aqui, desabilitar, ele volta para a posição natural dele aqui. Se a gente habilitar, ele fica na posição fixa.
próximo tipo de posicionamento, ele é o que a gente chama de posição absoluta. A posição absoluta, ela é parecida com a fixa, só que a fixa, ela é relativa ao viewport, como a gente falou, que é a janela do navegador. E a absoluta é relativa ao ancestral dela. Então, se a gente pensar no DOM, o que a gente tem? No DOM a gente vai ter algo mais ou menos assim. Temos aqui o nosso body com H1. Dentro dele eu coloquei aqui, como vocês vão ver, um div com id pi. Um div com id pi. Dentro dele eu tenho vários outros divs. Então, vários. Esse aqui tem o id d1. Esse aqui tem o id d2 e por aí vai. Tá? Então, se eu colocar esse div aqui com a posição absoluta, o d2 na verdade, se eu colocar o div d2 com a posição absoluta, ele vai ser posicionado relativo ao pi dele, que é esse div aqui no DOM. Vamos tentar. Se eu botei absoluto, esse div pi, eu coloquei uma classe aqui para ele, coloquei um div pi, que ele tem uma borda de 3 pixels, vou botar um pouquinho mais, vou botar 10 pixels, sólido rosa, está aqui essa borda, e um mínimo de altura e um mínimo de largura. Tá? Então, voltando, mudei de fixed para absolute, de fixed para absolute. Se eu recarregar agora, onde que apareceu? Apareceu aqui em cima. Então, ele apareceu aqui em cima, tem uma razão para isso. Um detalhezinho, o divPy tem que ter alguma definição de posicionamento. Então a gente tem que dizer que ele é, por exemplo, posição relativa. Se ele não tiver essa definição de posicionamento, ele procura um ancestral que não é o ancestral direto, é o ancestral que tem alguma definição de posicionamento. Então, é um detalhe interessante. Vamos ver se isso aqui funciona. Eu dei agora uma posição relativa para o divPy e vamos ver se ele agora buscou. Isso aí. Ele buscou o ancestral posicionado. Então agora ele aplicou a posição não do body ou do viewport, mas aplicou a posição relativa ao ancestral posicionado, que é o divPy. Então ele colocou a posição absoluta 50, 50. Então agora quando esse pi andar, ele vai andar junto, porque ele está fixo em relação a isso aqui. Se eu botasse, por exemplo, à direita, ao invés da esquerda, vamos ver aqui o que acontece. Está aqui à direita. Como isso pode andar, quando ele andar, ele vai andar. Como eu botei uma posição mínima, aqui uma largura mínima de 600 pixels, quando ele bate em 600 pixels, ele não anda mais para a direita e para a esquerda. Ele só anda, só flui com o resto da página que fez o pi, que é o divPy, fluir mais para baixo. Agora, uma coisa interessante que aconteceu aqui, vocês veem que o 222 ficou em cima do 444. Né? A gente tem que poder ter controle também do que vai aparecer em cima e embaixo. Primeira coisa, né? Por que ele não está aparecendo? Porque a gente tem uma cor de fundo pink aqui, que é sólida, não é translúcida. Então vamos botar uma cor translúcida e ver o que acontece. Vamos botar do 150 vermelho, 00 e 0.5. Se a gente recarregar, vamos ver o que acontece. Opa, perdão, eu botei na borda. Não era na borda, eu quero no div d2. Aqui, RGBA, BA, 150, 00, 0.5. Olha lá, agora está aparecendo, porque ele está translúcido. Vamos botar um pouquinho mais, só para aparecer pouco. Ok, agora está aparecendo só um pouquinho, ainda está um vermelho muito forte. Vou jogar mais um vermelho mais... ele está mais perto do preto. Então, vou botar 200. Ok, está mais para vermelho. Enfim, cor não importa. Mas a gente consegue ver o fundinho aqui. Tá? Vou voltar para não translúcido. Olha lá, agora está só vermelho. Mas agora, e se eu quisesse botar ele por trás? Se eu quisesse organizar isso? A gente usa uma propriedade chamada z-index.
que é o índice do eixo Z, que é o eixo que vai para dentro e para fora, ortogonal, ou perpendicular ao plano que perfaz a página. Então vamos dizer aqui que esse é index 10, e os outros divs são index 1. Então ficou a mesma coisa, porque esse index é menor do que esse. Se a gente fizesse que os outros são 100, vamos ver se faz alguma diferença. No caso não fez, vamos tentar isso aqui. O index pode ser negativo também, olha lá, isso funcionou. Então o index negativo forçou ele a ficar por baixo do outro. Tá? Como o outro não tem fundo, ele está sendo translúcido. Eu poderia botar um fundo aqui, background color white, por exemplo. Vou usar uma outra notação que a gente não usou antes, que é uma notação hexadecimal. FF, FF, FF. Isso significa vermelho, R, G e B. Só que ao invés de decimal, de 0 a 255, ele é hexadecimal, de 00 a FF. Mas no fundo é a mesma coisa que eu botasse RGB 255, 255, 255. É só um outro tipo de notação. Então, vamos carregar. Agora ele, como está com um fundo branco aqui, esse aqui não vaza por trás. Tá? Então a gente falou aí do posicionamento. De novo, tem um bom tutorial no W3 Schools, que é sempre uma boa referência. Vou deixar aqui para vocês. Tá? Vocês podem ver bastante exemplos lá de essa e outras coisas. E agora, quem chegou até aqui já tem uma base boa para começar a ver várias outras coisas. Tudo que está aqui, ó, vocês podem começar a olhar e pesquisar as coisas para fazer aquilo que você queira fazer. Você pensa numa coisa e descobre como que isso se faz com HTML, com CSS. Tá? Tem vários tags. Já temos uma base para fazer bastante coisa.